A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo Sônego e estou aqui para comentar a aula de número 13 desse trimestre, que tem como título Esther, a portadora das boas novas. Eu quero aproveitar já essa parte introdutória para convidar você a se inscrever no nosso canal e também contribuir com esse vídeo, deixando aí o seu like. Isso ajuda muito a nossa página e impulsiona para que mais pessoas recebam, esse vídeo e essas pré-aulas. Também lembrando que essa pré-aula ela não substitui a sua presença na Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã, mas é um subsídio e ajuda você também, professor, a enriquecer a sua aula junto com as demais fontes que você vai consultar para enriquecer a sua aula nesse próximo domingo. O nosso texto áureo dessa lição está em Esther, no capítulo de número 8, versículo 16, que diz: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. A verdade prática diz que o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. A leitura bíblica em classe está localizada no capítulo 8 de Esther, também no capítulo 9 e no capítulo 10, alguns versículos que vão sustentar aí o enredo desta lição. Nós vamos para a nossa parte introdutória, nossa introdução, que diz o seguinte: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Como nós viemos falando nessas últimas gravações, nessas últimas pré-aulas aqui, o livro de Esther, ele é muito rico, assim como todos os livros da Bíblia, trazendo, claro, sentidos espirituais e analogias, Por exemplo, nós temos aqui no livro de Esther uma representação, uma tipologia do próprio Cristo no cetro de justiça. Temos também aqui Esther sendo apresentada como uma difusora de boas novas, alguém que representa aqueles que levam a preciosa semente, aqueles que compartilham do Evangelho, mesmo que não havia um Evangelho como nós o conhecemos hoje, mas ela levou as boas novas, porque Evangelho significa boas novas. Boas novas são boas notícias, notícias de paz, notícias da parte de Deus, notícias que nos traz conforto para a alma, nos traz segurança em Deus. E foi essa a funcionalidade, o papel de Esther neste evento, neste ocorrido que nós vamos tratar aqui nessa pré-aula. O tópico de número 1 diz: o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. O primeiro subtópico diz a humildade de Esther em sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel no dia 3 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março, nosso calendário. Os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias, Perceba que foi emitido um decreto por parte desse governador, que até então estava ao braço direito de Assuero, Amã, e esse decreto recebeu ali o selo, a assinatura, e como nós já aprendemos, o selo de um rei persa, assim como outras culturas também, tinha um valor significativo. Um decreto, uma vez emitido, jamais ele poderia ser revogado. E isso era um princípio que eles cultivavam e era muito fortalecido naquela cultura. Então, esse decreto, uma vez emitido e não podendo ser revogado, não poderia alterar, talvez, o destino dos judeus diante daquele decreto, daquela sentença. Porém, há uma ação prévia por parte de Esther de atuar, de agir, de se movimentar para fazer alguma coisa.
Ela sabia que o decreto não poderia ser revogado, mas ela também sabia que, baseado nas leis, baseado no aspecto jurídico, ela podia intervir de uma outra forma, fazendo com que o rei talvez emitisse um decreto facilitando, flexibilizando um outro meio para que os judeus pudessem, de alguma forma, se defender daquele ataque que era iminente para o povo. E é interessante pensar nisso, porque isso nos traz uma consciência de que Deus, ele pode fazer por nós. Deus, inclusive, tem o prazer de realizar em nós e através de nós. Porém, cabe a nós também fazermos a nossa parte. Perceba que no final desse subtópico diz: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Eu, por exemplo, estou aqui ministrando esta pré-aula, estou diante de um púlpito de acrílico, estou diante de uma lição feita com papel. O papel, ele é proveniente das árvores, nós sabemos disso. Então a árvore é algo natural que o próprio Deus criou. Agora, tirar da árvore, tirar da matéria-prima, passar por processos de fabricação, até se tornar um papel, até produzir a tinta, até escrever, imprimir, toda essa tecnologia que foi criada, isso faz parte do ser humano fazer. Então, no que diz respeito à vida espiritual também é a mesma coisa. Deus, ele fará a sua parte. Deus tem coisas que ele vai fazer por nós, mas tem coisas que nós também devemos fazer. Nós devemos agir, devemos nos movimentar. Não podemos esperar que tudo caia do céu, que não é assim que funcionam as coisas. No subtópico de número 2 diz segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero havia um limite para suas ações, o império da lei dos Medos e Pérsios, Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma, ou seja, Dário, que era pai de Assuero, foi amigo de Daniel. E diante daquele decreto emitido, que não poderia adorar a outro Deus a não ser o rei, Daniel foi pego no flagra, adorando ao seu Deus, e foi lançado na cova dos leões. E isso entristeceu muito o coração de Dário, embora essa tristeza, esta emoção estivesse aflorada no coração de Dário, ele não revogou o decreto. Perceba que o aspecto jurídico, ele tem a sua valia, ele tem a sua validade, o seu valor. Dário sabia que não poderia revogar a lei. Agora, ele também reconheceu e entendeu que o Deus de Daniel poderia o livrar daquela sentença decretada. Aqui, nós aprendemos que, por exemplo, em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sobre uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, Nós vivemos em períodos de crise, no que diz respeito a essa questão jurídica no Brasil, mas devemos lembrar que nós somos cristãos, a Bíblia nos orienta, a nos sujeitarmos às nossas autoridades e orar por elas. Orar para que Deus dê sabedoria, para que eles possam ter esse discernimento, esse entendimento das leis e poder melhor aplicá-la à população brasileira. E é claro que devemos estar submetidos a essas leis, à Constituição Federal, obedecendo, porque também, da mesma forma que essa lei ela é laica, ela é diversa, ela é democrática, ela atinge todas as religiões, ela também atinge a minha religião, ela atinge o cristianismo e me dá base, me respalda. Eu tenho a lei ao meu favor também, eu tenho a Constituição Federal ao meu favor também. E se eu souber usá-la, se eu souber ter a devida sabedoria para administrar esses recursos jurídicos, com certeza eu irei bem e a minha vida será uma benção. Assim como também a própria Rainha Esther se apropriou dos recursos jurídicos constitucionais
para poder conceder ali o livramento ao seu povo. O terceiro subtópico diz: o direito de defesa. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem que permitia aos judeus exercerem o seu direito de defesa. Perceba que quando foi emitido esse decreto ele não visava revogar o primeiro. Na verdade, o primeiro decreto estava em ascensão. E pela caneta e pela assinatura de Assuero, esse genocídio, se assim eu posso dizer, aconteceria. Estava marcado, estava na agenda real esse dia para que então se executassem todos os judeus. Mas esse novo decreto, ele visava possibilitar uma legítima defesa por parte dos judeus que moravam nas 127 províncias persas. Ou seja, o primeiro decreto visava exterminá-los sem qualquer recurso, sem que eles pudessem se planejar, sem que muitos deles, por exemplo, pudessem se preparar para esse embate. Mas esse segundo decreto visava trazer a informação aos judeus para que eles pudessem se preparar e ainda dava poder a eles. Poder no sentido de que eles estavam legitimados a se blindarem, a se protegerem desse mal que haveria de vir sobre eles. E diante desse enunciado, diante desse decreto novo, houve um grande temor nas províncias, porque o histórico do povo judeu trazia já essa consciência de que Deus era com eles. Como nós já falamos aqui, né, a ausência do tetragrama no livro de Esther, o nome de Deus, mas a ação providencial de Deus aqui, mais uma vez, se revela. Percebemos como Deus, ele mostra-se presente nesse livro e todo o contexto. Então, a história do povo judeu é uma história de vitórias, de batalhas que foram vencidas pelo poder que há no nome do Senhor. E agora, diante desse decreto novo, eles se sentiram ainda mais confiantes para pelejar contra os seus inimigos, de modo que foi tão intenso esse pavor, esse medo, esse pânico que assolou os persas e os outros povos que ali habitavam, que muitos chegaram a se tornar judeus. Isso está registrado em Esther, no capítulo 8, versículo 17, que muitas pessoas eles queriam deixar a sua religião e se tornar judeus. Queriam se vincular, queriam estar junto com o exército dos judeus. De tanto medo que eles tinham em relação àquilo que Deus poderia fazer com eles. Então, Deus, através da lei, através da ação providencial de Deus, através também da ação de Esther em buscar recursos jurídicos para mudar aquele cenário, Deus deu o livramento para o povo judeu mais uma vez. Vamos para o nosso tópico de número 2. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. O primeiro subtópico diz a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus, de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado, né? O dia 13 era o dia que seria, então, que foi marcado no primeiro decreto, foi marcado para exterminação dos judeus. E diante desta peleja contra os judeus e a derrota dos persas contra eles, então foi estabelecido no dia 14 do 2º mês essa tão famosa festa de Purim. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu carta para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim, né, que Amã havia lançado sortes, né, a gente já falou sobre isso aqui também, por que é Purim, né, o nome dos dados era Pur, e então se tornou a festa de Purim, lançar sortes, para matar os judeus no dia 13. E agora o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa em um período nacional, assim escrito na história judaica, para comemorar o livramento que Deus deu
ao povo judeu, né? Perceba que a comemoração, de forma lógica, ela veio depois do livramento. Então, primeiro vem o embate, primeiro vem a luta, primeiro vem a guerra, primeiro vem, né, as partes mais difíceis da vida. Mas depois que passa, a gente comemora, depois que passa, a gente estabelece uma festa, a gente se alegra com as pessoas que nos amam e o nome do Senhor é glorificado. O segundo subtópico é a carta e o decreto de Ester. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Ester e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Ester se dirigia ao seu povo, ao sair de sua pena. A instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Perceba que foi tão intenso e esse gesto de estabelecer uma festa em comemoração ao livramento se tornou um calendário real. Estava na agenda da cidade, na agenda do Império Persa, e depois se tornou também definitivamente parte do calendário judaico também, e sucessivamente nos anos posteriores foi comemorado, e até os dias de hoje é comemorado anualmente em Israel a festa de Purim, como símbolo da ação providencial de Deus e do livramento de Deus para com o seu povo das mãos de Amã e do exército persa que pelejou contra os judeus. O terceiro subtópico diz: a exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia do seu parentesco com a rainha Ester, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Ester 8:1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei. Mardoqueu, ele teve uma trajetória também muito belíssima, junto com a sua prima rainha Ester. Perceba que ele passou por grandes dificuldades, mas chegou o momento de Deus honrá-lo, honrar a sua fé, honrar a sua capacidade, honrar também a sua devoção, honrar a sua fidelidade a Deus. E não se resume apenas àquele momento em que Amã entra com ele no cavalo, gritando, honrando ele diante de todos, né? Aquele ali não foi o único momento de honra na vida de Mardoqueu. Perceba que mais adiante, mais à frente, o relato bíblico encerra com um testemunho notável, que Mardoqueu ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar os seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizemos deve ser feito para a glória de Deus, né? Deus tirou um homem que estava à porta do palácio e colocou para ser o governador adjunto, né? O braço direito, a posição que era ocupada por Amã, agora é ocupada por Mardoqueu. Olha o que Deus fez na vida deste homem. Deus, definitivamente, ele exaltou a vida de Mardoqueu, um homem que estava preparado para ocupar essas funções devido à sua fidelidade a Deus, à sua devoção também, e o zelo que ele tinha pela tradição judaica o impulsionou e o levou, então, a estar em lugares exaltados, porque Deus precisava dele ali. Por mais que era um povo distinto, um povo pagão, mas Deus o colocou ali para fazer a diferença. Assim também Deus deseja nós, homens de Deus, mulheres de Deus, que ocupem funções, ocupem cargos, mesmo em meio ao mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno, mas Deus deseja colocar pessoas de Deus para fazer a diferença e representar o reino de Deus aonde estiverem. O tópico número 3 diz: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. O subtópico número 1 diz: uma mulher notável. Mardoqueu e Ester exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Até fiz uma anotação no final, né? A firmeza moral de Ester fez dela uma mulher notável, né? É muito interessante falar sobre isso nesse mundo contemporâneo, onde há essa guerra de sexos, essa disputa de gêneros,
Perceba que a Bíblia, em nenhum momento, ela tem um viés machista. Muito pelo contrário, ela apresenta inúmeros relatos, inúmeros casos de mulheres que se sobressaíram, que tiveram a sua fé destacada, né? Porque o aspecto espiritual não está vinculado ao gênero, não está vinculado se é masculino ou feminino, mas está vinculado a como essa pessoa se comporta em relação a Deus e as suas responsabilidades. Deus confiou a Esther uma posição muito elevada. De todos os judeus, né, que era uma classe minoritária, já que esse termo é tão usado hoje em dia, era uma classe minoritária em relação aos outros povos, inclusive aos persas que ali habitavam, naquelas províncias. Deus tirou dessa classe minoritária a Esther, que era uma mulher, e a honrou diante de todos ali. Perceba como Deus ele tem esse propósito, colocou ela na posição mais elevada do palácio, que é a posição de rainha. E, simultaneamente, trabalhando junto ao seu tio Mardoqueu, posteriormente Deus também elevou, né, o seu nome sobre todo o reino. Mas perceba que é uma cooperação mútua entre os dois, um trabalho conjunto, não há nenhum tipo de observação por parte de Mardoqueu ou de Esther, não há nenhuma reivindicação por parte de Esther por ela ser mulher, por ele ser homem, não. Quando nós deixamos de lado nossas diferenças de gênero, nossas diferenças sexuais, por ser homem ou mulher, é bom frisar isso, nós com certeza vamos continuar levando o evangelho da melhor forma possível, entendendo que Deus chama homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, anciãos. Deus quer usar a cada um de nós. O subtópico número 2, a banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais como a guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria com papéis diferentes. Agora, os papéis que cada um exerce não diminuem um ao outro, não subjuga um ao outro, não inferioriza um ao outro, pelo contrário, dignifica. Quando eu assumo meu papel como homem, quando a mulher assume o papel dela como mulher, isso dignifica e honra o nome do Senhor e honra a sua palavra. Nós temos, por exemplo, a Trindade Santa, nós temos um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada um deles tem um papel específico, cada um cumpre um papel. Mas perceba que nenhum papel inferioriza um ao outro. Os três têm a mesma natureza, a natureza divina. Os três têm a mesma essência, que é Deus. É um Deus só, subsistindo em três pessoas distintas. Assim também deve ser interpretado a questão dos sexos, homem e mulher. O que diferencia um do outro é os papéis, mas na essência são também criaturas de Deus, são também filhos de Deus, vocacionados, chamados por Deus para uma grande obra, uma grande missão. O subtópico número 3, o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como, o nosso comentarista vai citar uma série de mulheres que desempenharam um papel espiritual importantíssimo para a história, não somente na Bíblia, mas também no contexto mais moderno, né? Ou na história da igreja, temos vários casos de mulheres que vale a pena nós citarmos aqui algumas, né? Como, por exemplo, Catarina von Bora, temos também Ruth Graham, né? De Billy Graham. No contexto assembleano, nós temos Celina Martins Albuquerque, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo aqui no Brasil, Elizabeth Nordin, Albertina Bezerra Barreto, e também não podíamos deixar de falar de Frida Wingren, né? A esposa do nosso fundador Gunnar Wingren. E então, nós vemos claramente, não somente na Bíblia, mas também em toda a história da igreja,
as mulheres desempenhando funções importantíssimas, assim como também foi Esther, Ruth, que nós estudamos nessa lição. Deus também deseja usar as mulheres nos dias atuais. Há uma ideia errônea que se constrói hoje em dia, que a mulher não pode ensinar, que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode desempenhar aí atividade ministerial. É claro que a ordenação pastoral nós não executamos, mas nós damos toda a liberdade. A nossa igreja ela tem uma visão muito ampla e aberta nesse sentido, do papel fundamental da mulher no que diz respeito ao ensino, no que diz respeito à pregação, no que diz respeito ao evangelismo. Então você, mulher, você tem o seu valor e você pode ser um vaso, um instrumento nas mãos de Deus, assim como também foi a rainha Esther aqui nesse livro que nós lemos, assim como foi Ruth também desempenhando o seu papel, assim Deus também deseja usar a sua vida para a glória do seu nome. Amém? Nós vamos ler a conclusão então para finalizar, e diz assim a conclusão: com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Glória a Deus. Que Deus possa lhe abençoar. Até a próxima, se assim Deus nos permitir, né? No próximo trimestre, que agora já encerra esse trimestre, começamos um novo trimestre e vai ser bênção também em nome de Jesus. Até mais, Deus abençoe. Paz do Senhor.